Bem-vindos a mais essa nossa análise aprofundada. Hoje o foco é um texto, assim, bem impactante, sabe? Trechos de Diante da Porta Estreita, que é uma tradução de um sermão, né? Do Charles Adam Spurgeon, aquele pregador famoso do século XIX. Exatamente, um nome bem conhecido. E o material que a gente tem aqui é bem evangélico, né? Sim. Com uma mensagem muito direta, tem muitas analogias, um tom de urgência bem claro, e a ideia central dele é que a fé em Jesus Cristo é o único jeito, o único caminho para a salvação. Pelo menos, segundo ele. Isso. A nossa ideia aqui é tentar destilar os pontos principais, sabe? As ideias mais fortes dessa visão para quem quiser entender melhor. Seja por estudo, curiosidade, enfim. Acho que analisar o Spurgeon ajuda a gente a entender não só um pensamento religioso que foi influente, mas também toca nos pontos universais, né? Tipo, como a gente sai da consciência de um problema para ação de fato. Ótima colocação. O Spurgeon tem esse estilo muito direto, né? Quase como se ele estivesse ali falando com alguém que ele vê que está hesitante. Parado, sabe? Ali, diante da porta estreita, que, na visão dele, claro, leva para a vida eterna. E ele não só questiona essa parada, essa hesitação, mas ele tenta convencer mesmo da urgência e, o que é curioso, da simplicidade de dar esse passo de fé. Vamos mergulhar um pouco nessa abordagem dele, nas ferramentas que ele usa para isso? Legal. Então o ponto de partida dele é justamente essa imagem, né? Alguém ali parado na soleira. Exato. Ele descreve essas pessoas como estando à beira da religião. Pessoas que já tiveram um certo despertar, como ele chama, já sacaram que tem algo espiritual ali, talvez sintam um peso, alguma coisa errada. Mas ficam ali, né? Não atravessam a tal porta estreita. Isso. E ele não tem papas na língua para falar do perigo disso, viu? Imagino. Ele fala o quê? Ele usa uma expressão bem forte. Quase salvo, mas ainda perdido. Nossa, pesado. Muito. Para ele, não adianta só ter essa consciência, o despertar espiritual ou perceber o pecado. Isso por si só não salva ninguém. A analogia que ele usa é... Olha, fortíssima. Qual? É como se você acordasse e percebesse que a sua casa tá pegando fogo, Sim. mas você continua sentado na cama. Talvez até meio satisfeito por ter acordado a tempo de ver o fogo. Sabe? Que loucura. Não faz sentido. Pois é, a consciência do perigo sozinha não salva. Tem que agir, tem que escapar. Para ele, o despertar sem ação é inútil. E ele fica martelando essa ideia com outras imagens, né? Lembro de ler isso. Sim, várias. Saber que tá falido não paga as contas. Certo. Ficar examinando a ferida não cura a ferida. Faz sentido. E tem uma crítica dele que me chamou a atenção. A de quem se apega aos próprios sentimentos. Culpa, desespero, como se sentir-se muito mal fosse um mérito, né? Ou ajudasse em algo. Exatamente. Ele critica muito isso. Como se esse sofrimento fosse um pré-requisito. Ele até menciona o pântano do desânimo, lá do livro O Pelegrino, dizendo que a lama de lá não é carta de recomendação para nada. Boa lembrança. A crítica dele é toda voltada para essa introspecção que paralisa, sabe? Ele combate essa ideia de ficar focado nos próprios sentimentos, ou no tamanho do senso de pecado, na dimensão da perda. Como nas outras analogias que ele usa. Isso! A do homem que perde a carteira e, em vez de procurar resolver, fica ali listando tudo que tinha dentro. Ou a do menino que deixa a moeda cair no esgoto. E fica olhando pro bueiro hipnotizado. Exato. Focado no problema, na perda. E o Spurgeon insiste. O foco tem que ser totalmente externo. Tem que ser na solução que ele acredita que Deus deu. E qual seria essa solução, então, que ele apresenta de forma tão taxativa? A resposta dele é curta e, assim, absoluta. Jesus basta. Só isso? Só isso. A salvação completa, ele fala tanto da culpa do passado, quanto do poder que o pecado tem sobre a pessoa, estaria inteiramente nele, em Jesus. O argumento central é: Jesus, sendo Deus, se fez homem, morreu na cruz, e esse é o único caminho. A única ponte que Deus ofereceu. Não tem plano B, não tem atalho. Entendi. Quer dizer, então, que qualquer tentativa nossa de, sei lá, adicionar algo a isso
seria inútil. Olha, na visão dele, é mais que inútil. É prejudicial. É quase uma ofensa. Nossa, Mérito pessoal, boas obras, sentimentos religiosos, por mais intensos que sejam, rituais, nada disso para Spurgeon pode completar a obra de Cristo. Ele usa aquela imagem bíblica forte de Isaías, que as nossas melhores tentativas de justiça são como o trapo da imundícia. lembro disso. É bem forte mesmo. E aí ele diz, tentar costurar esses trapos no excelente linho branco da justiça de Cristo seria um insulto profundo, quase uma blasfêmia, ele sugere. Uau! É uma rejeição total, radical mesmo, a qualquer ideia de que a gente possa se salvar sozinho ou mesmo ajudar na salvação. Entendi. Então a exigência é de uma confiança que não se apoia em mais nada mesmo. Só em Cristo. Precisamente, a confiança tem que ser exclusiva nele. Ele compara com aquela confiança quase instintiva da criança que se agarra no bombeiro durante um incêndio. Ah, sim. A criança não para pensar, será que esse bombeiro é qualificado? Não. Ela só se agarra, confia que ele vai salvar. É isso. Ou a imagem da escada de Jacó. Para ele, Cristo é essa escada, a única ligação perfeita entre o céu e a terra. Tentar subir por outra escada, ou pior, tentar melhorar a escada, que é Cristo, seria desonrar ele. E a fé nesse cenário todo seria o quê? O ato de se agarrar na escada, no bombeiro? A fé é o elo vital. É o ato de se conectar a essa salvação que está sendo oferecida. Tem aquela analogia dos homens nas cataratas do Niágara? Essa é boa. Conta aí. Imagina dois homens, na água quase caindo na cachoeira. Alguém joga uma corda lá da margem. Ok. Um deles se agarra firme na corda, e isso seria a fé, e é puxado para a segurança, porque a corda está presa na margem, que seria Deus. O outro homem vê um tronco de árvore enorme boiando, acha que parece mais seguro, mais substancial, né? E se agarra no tronco que representaria as obras, os sentimentos, a justiça própria. E aí? E aí que o tronco, por maior que seja, não tem conexão nenhuma com a margem. Vai ser levado pela correnteza direto para a destruição. Que imagem. Pois é. A salvação, então, ele apresenta como algo gratuito, para ser recebido, assim, de mãos vazias. O que me parece quase um paradoxo, sabe? É que o Spurgeon descreve essa fé como algo muito simples. Sim. E ele argumenta que a dificuldade que as pessoas têm para crer vem justamente daí, dessa simplicidade toda. A gente espera algo complicado, né? Um ritual, um esforço intelectual gigante. Exato, é um ponto muito interessante que ele explora. Ele compara a fé com o ABC, ou com coisas básicas, tipo comer e beber. Ele conta uma história ótima sobre uma fonte de água que ele mandou instalar no orfanato que ele dirigia. Os meninos não precisavam de um manual de instruções sobre hidratação, né? Quando dava sede, eles iam lá e bebiam. Simples assim. Claro. O problema, segundo Spurgeon, não é a fé ser complexa. É a nossa dificuldade em acreditar que a oferta de Deus é tão direta, tão genuína quanto parece. Ele até usa um exemplo de um professor que oferece um relógio de presente para um aluno. Muitos ficam desconfiados, acham que tem pegadinha. Até que um menino mais simples só agradece e pega o relógio. A dificuldade estaria em aceitar um presente tão valioso de graça. Parece bom demais para ser verdade, né? Faz sentido essa leitura. E tem um ponto crucial que ele sempre volta. Essa fé não é numa ideia, num plano, numa doutrina, mas numa pessoa. Né? Em Jesus. Exatamente. Isso é central para ele. Não basta concordar com o plano da salvação. Tem que se conectar pessoalmente com Jesus. Conhecer o mapa não te leva para o lugar. Isso. Ter a planta da casa não te protege da chuva. Ele usa até aquela história meio cômica do árabe que estava doente. Qual? O médico deu uma receita. Em vez de preparar o remédio, o árabe comeu o papel com a receita escrita. Não acredito! Sim. Pois é, não adianta entender a receita, tem que tomar o remédio. Para Spurgeon é a mesma coisa, tem que receber Jesus, pessoalmente. E como ele descreve esse receber? É um sentimento? Uma decisão intelectual? O que é? É descrito mais como ato de confiança total, sabe? Quase como buscar refúgio.
Ele usa a imagem da pomba que, quando está sendo perseguida pelo gavião, voa e se esconde totalmente numa fenda da rocha. Ela confia que ali dentro está segura. Entendi. Ou como aquele fugitivo na Idade Média que corria para dentro de uma igreja e se colocava sob a proteção do bispo. Ali, ele estava seguro dos perseguidores. Uma confiança protetora, então. Isso. A ideia é voar para Cristo e confiar que Ele te abriga, te protege. Não importa o tamanho do seu erro, do seu pecado. Aliás, Spurgeon chega a dizer algo interessante: confiar em Cristo apesar de se sentir um grande pecador. Isso, na verdade, honra Cristo. Como assim? Porque mostra que você confia na capacidade dele de salvar e não na sua própria dignidade ou merecimento. Você confia que ele é maior que o seu pecado. Entendi. Mas ele admite que existem barreiras para essa fé, né? Não é tão automático assim na prática. Com certeza, ele fala bastante dos obstáculos. E um deles, que pode até soar estranho, é o medo de crer. Medo de crer? Sim, a pessoa fica pensando, mas eu não sou digno, isso é bom demais para ser verdade, será que ele me aceitaria mesmo? Parece humildade, né? Parece, mas Spurgeon diagnostica isso como uma forma sutil de orgulho. Orgulho? Como assim? É, tipo uma recusa em aceitar a gratuidade do presente. Ou uma dúvida sobre a palavra de Cristo, sobre a disposição dele em receber. É como se a pessoa quisesse merecer um pouquinho, sabe? Ou não confiasse na promessa. Entendi a lógica. E qual seria a cura para esse medo, então, segundo ele? A resposta dele é bem pragmática. Tente. Vá a Cristo e veja se ele te rejeita. Direto ao ponto. Sim, ele insiste muito naquela afirmação da Bíblia. Ele recebe pecadores. Ponto final. E usa outra analogia poderosa. A do homem perdido no escuro, achando que está na beira de um precipício. Ele se agarra desesperadamente num galho frágil, morrendo de medo de soltar e cair para a morte. E aí? Quando finalmente as forças acabam e ele solta o galho, ele descobre que estava a poucos centímetros de um chão fofinho e seguro. O medo de largar as nossas falsas seguranças, as obras, a justiça própria, os sentimentos e cair nos braços de Cristo é para Spurgeon totalmente sem fundamento. Ele basicamente diz, pode soltar, essa queda é segura. Faz sentido dentro da visão dele, mas e aqueles obstáculos mais concretos, tipo o apego a um erro, a um pecado específico? Sim. Esse é outro ponto crucial. Spurgeon chama isso de pecado acariciado. Aquele pecado que a pessoa lá no fundo não quer largar de jeito nenhum. Ele diz, não dá para confiar de verdade em Cristo para ser salvo do pecado se ao mesmo tempo você tem a intenção de continuar nele. Tem que escolher. Não dá para ter os dois. Não. As imagens são fortes. É como um paciente que pede a cura para o médico, mas continua tomando escondido o veneno que o deixa doente. Certo. Ou uma árvore linda que está sendo sufocada por uma era venenosa, não adianta ficar regando a árvore se a era não for cortada lá na raiz. É uma escolha bem radical, então. Ou um ou outro, sem meio termo. A forma como ele apresenta é quase binária mesmo. Ou você abandona o pecado para seguir Cristo, rumo ao céu, ou você se apega ao pecado, rumo à perdição. Não teria um meio termo confortável ali na visão dele. Mas e se a pessoa quer largar o pecado, mas não consegue? Se sente fraca? Bom ponto. Ele oferece uma nuance aí. Se a pessoa tem um desejo sincero de querer ser liberta daquele pecado, mesmo que se sinta totalmente incapaz de vencer sozinha, isso já é visto como um sinal positivo. Nesse caso, a instrução é: confie em Jesus não só para te perdoar, mas também para te dar a força que você não tem para essa libertação. A vontade de querer já é um passo importante e a força viria dele. Entendi. E sobre as dúvidas intelectuais, aquelas questões mais complexas, os mistérios da fé, as aparentes contradições que tanta gente tem, como Spurgeon lida com isso? Ele não nega que existam mistérios, claro, mas ele acha perigoso quando essas dúvidas viram desculpa para não fazer nada, para não crer. Fica paralisado pela dúvida. Isso. Ficar paralisado, querer entender absolutamente tudo antes de dar o passo da fé, ou pior, tentar corrigir a Bíblia para ela se encaixar na nossa lógica.
Isso ele vê como um erro grave. Ele até conta aquela história do nobre alemão e o servo dele, o Hans. Como essa? O nobre pedia para o Hans ler a Bíblia para ele. Só que toda vez que chegava num trecho que o incomodava ou que ele não entendia, ele mandava: Hans, arranca essa página. Sério? Sério. No final, o que sobrou da Bíblia foi quase nada. A crítica é a essa postura de querer ser o juiz da revelação de Deus, sabe? De só aceitar o que nos convém ou o que a gente entende completamente. E qual a alternativa, então? Ignorar as dúvidas, fazer de conta que não existem. Não diria ignorar, mas priorizar. A instrução dele é focar no que ele considera essencial e, claro, creia e viva. Rejeitar a fé por causa de alguns pontos obscuros seria para ele como, sei lá, recusar a comida porque você não entende 100% como funciona a digestão. Ou recusar a água por não saber toda a química da molécula H2O. Exato. Ou um navegador que joga fora o mapa e a bússola porque tem alguma pequena imprecisão neles. Ou a analogia mais forte, alguém que foi picado por uma cobra super venenosa e recusa o único antídoto disponível porque tem dúvidas sobre a fórmula exata dele. Nesse caso, a pessoa morre, né? Pois é. A ruína, nesse cenário que ele pinta, não seria um castigo que Deus manda porque ficou bravo. Seria a consequência natural, quase auto-infligida, de rejeitar a única solução oferecida. Entendi. Ok, então digamos que a pessoa deu esse passo. Atravessou a porta estreita. A jornada acaba ali? Tá tudo resolvido? De jeito nenhum. Spurgeon dedica uma parte bem importante do sermão ao que vem depois dessa fé inicial. Ah, é? O que vem depois? A exortação dele é para uma confiança que continua. E, muito importante, uma confiança prática. Prática como? Essa fé não serve só para garantir o futuro eterno lá longe. Tem que ser aplicada em todas as áreas da vida. Aqui e agora. Confiar em Deus para o pão de cada dia, para o trabalho, para as relações na família, para as dificuldades que aparecem, para tudo. Interessante essa aplicação no dia a dia. Ele fala sobre a segurança da salvação, se a pessoa pode ter certeza? Sim, ele bate bastante nessa tecla da segurança e da natureza presente e definitiva da salvação. Ele cita muito aquela frase da Bíblia: aquele que nele crê tem a vida eterna. O tem no presente, né? Exatamente. Não é terá talvez um dia, mas tem agora. É uma posse atual. Ele usa até uma analogia da época dele, da escravidão. Uma escrava que conseguisse pisar em solo britânico ou num navio inglês, ela se tornava livre na hora, instantaneamente. A liberdade era um fato consumado no presente. Entendi. E essa confiança, ele diz, tem que se estender também para a santificação. Santificação, o que seria isso? É a luta contínua contra o pecado, sabe? Mas uma luta que a pessoa não trava sozinha, mas com a força que vem de Deus. E também para aguentar o sofrimento com submissão. Ele usa a imagem da ovelha, que fica quieta enquanto é tosada, para não se machucar com a tesoura. Uma aceitação confiante mesmo na dificuldade. Quer dizer, então, que a fé não é só para aqueles momentos de crise ou para ir na igreja no domingo. Exatamente. A fé autêntica, na visão do Spurgeon, se mostra na rotina. No trabalho pesado, nas pequenas e grandes chatices e dificuldades do dia a dia. É aí que o negócio pega. Pois é. Ele diz que é nesse terreno comum, na vida real, que o verdadeiro caráter cristão, o heroísmo cristão, seria forjado. Ele até cita um exemplo de um trabalhador simples, um tal de Will Richardson. O que aconteceu com ele? Passou por poucas e boas, desempregado, sem comida em casa, sem aquecimento no inverno e ainda perdeu a única ferramenta que tinha para trabalhar. Uma situação desesperadora. Nossa, e aí? Mesmo assim, ele mantinha a confiança dele em Deus, declarava isso. Para Spurgeon, o heroísmo está aí, nessa perseverança do dia a dia, não só em grandes atos. Entendi. O finalzinho do texto reforça bem essa imagem de uma fé forte e robusta que se agarra em Deus em qualquer tempestade, como uma árvore que finca as raízes bem fundo nas fendas de uma rocha. E o apelo final é direto para quem ainda está ali, hesitante na frente da porta, dá o passo decisivo. Rompe essa barreira do medo, da dúvida e faz aquela oração simples. Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé. É um chamado para agir, baseado na confiança que ele descreveu. Ok, acho que
Deu para ter um panorama excelente. Vamos só recapitular rapidinho os grandes pontos que a gente viu a partir do Spurgeon, então. Primeiro, aquela crítica forte à hesitação que ele vê como perigosa ali diante da porta estreita. Isso. Depois, a afirmação radical de que Jesus é totalmente suficiente. Qualquer coisa que a gente tente adicionar é um insulto na visão dele. Certo. Aí vem a defesa da fé como algo surpreendentemente simples, né? E que a dificuldade talvez esteja justamente aí, nessa simplicidade toda. Exato. E ele aborda os obstáculos. O pecado que a pessoa não quer largar, as dúvidas intelectuais que paralisam. E por fim, essa visão da vida cristã como uma confiança que não para, que continua e que é prática para todas as áreas da vida. O que eu acho que mais se destaca nisso tudo é essa combinação, né? De uma retórica super fervorosa, quase urgente mesmo, com o uso o tempo todo de analogias muito simples, muito do dia a dia, pé no chão. Ele realmente tenta tornar acessível aquilo que para ele é a verdade mais importante que existe. Sim, isso é marcante. E essa ideia de que a fé é difícil porque é simples, isso fica ecoando na cabeça, né? Desafia a nossa tendência de querer complicar as coisas ou de querer ter algum mérito nosso na solução espiritual. É um chamado para uma confiança quase desipojada. E para a gente fechar, fica aquela reflexão, né? O texto insiste muito que a fé de verdade não é só concordar com a cabeça. É algo que mexe lá na raiz dos desejos, que impulsiona a pessoa a lutar contra o que ela considera errado. Isso levanta uma questão interessante. Na prática, como será que alguém poderia distinguir na própria vida, ou talvez olhando para os outros, entre uma fé que é só superficial, sabe? Uma concordância intelectual, e essa fé transformadora que o Spurgeon descreve com tanta paixão? Onde que fica a linha divisória aí? Boa pergunta. Fica aí a pergunta para a gente pensar um pouco mais. E com isso a gente encerra essa nossa conversa de hoje sobre Diante da Porta Estreita. Esperamos que tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza sobre essa perspectiva tão particular. Com certeza. Até a próxima!